Bem-vindo ao canal Lições e Histórias. Aqui, cada história carrega um ensinamento. Hoje vamos até Chicago, nos Estados Unidos, a cidade que os americanos chamam de Cidade do Vento, onde o inverno chega em outubro como uma sentença e o orgulho das famílias ricas dura menos do que o gelo nas calçadas. Vamos acompanhar George Miller, 69 anos, um empreiteiro que construiu uma fortuna com as próprias mãos e estava prestes a descobrir que a maior ameaça à sua família não vinha de fora, vinha de dentro. O que o filho Brandon e a noiva Brittany não sabiam é que George havia chegado cedo demais ao salão de festas, cedo demais para o que eles estavam fazendo. Essa aqui é daquelas histórias que você não esquece. Fiquem, mas antes de começar, verifique se já se inscreveu no canal. E escreve aqui embaixo de qual cidade você nos acompanha hoje. A gente lê tudo. Então vamos lá. George Miller não era do tipo que chegava cedo a festas. 40 anos no ramo da construção civil ensinaram a ele uma coisa que nenhuma escola ensina. Chegar cedo é trabalho. Não cortesia. Você verifica o terreno antes de lançar a fundação. Você examina as vigas antes de subir o telhado. Você olha com os próprios olhos antes de assinar qualquer coisa, porque papel não mente, mas papel também não vê. Por isso estava lá, quase 2 horas antes dos primeiros convidados, atravessando os corredores do Drake Hotel com os passos abafados pelo tapete cor de Borgonha, de terno sob medida, os ombros quadrados, da mesma forma que estavam quadrados quando carregava estruturas em canteiro de obras 30 anos atrás. Queria verificar os arranjos de flores. Patrícia adorava hortênsias, e havia sido George quem havia especificado ao floricultor que as hortênsias deveriam ser brancas, frescas, sem nenhum caule torto. Ela merecia entrar num salão que cheirasse bem e parecesse pensado para ela. Pelo menos uma coisa naquela noite deveria ser. Para quem não sabe, o Drake Hotel é uma instituição centenária de Chicago, onde presidentes se hospedaram e famílias tradicionais celebraram por décadas. Há um ditado local. Existem 2 tipos de evento, os que acontecem no Drake e os outros. Um casamento ali não é uma festa, é uma declaração. O que Brandon não sabia era que o pai também sabia escolher bem o horário. O salão principal ainda estava na penumbra quando George entrou pela porta lateral de serviço. Sempre preferia essa entrada. Era por lá que chegavam os técnicos, os floristas, os que faziam o trabalho real antes de qualquer fotógrafo aparecer. Entrar pelos fundos é o privilégio de quem sabe o que está fazendo. A luz de trabalho dos técnicos de iluminação criava sombras longas entre as mesas. As toalhas brancas estavam postas com a precisão de um desfile militar, cada taça no lugar, cada garfo alinhado, cada guardanapo dobrado no mesmo ângulo. 2 séculos de protocolo social vivos naquele linho branco engomado. George começou a caminhar pela lateral do salão, mantendo-se junto às paredes, os sapatos de couro italiano silenciosos no carpete. Era um homem que pesava quase 90 quilos e movia-se como se pesasse a metade. 40 anos, levantando vigas e controlando equipes em obras de grande porte, ensinam isso. Ensinam a não desperdiçar movimento. Ensinam a não fazer barulho onde não é preciso. Foi então que ouviu a risada. Não era uma risada alegre. Era baixa, contida, da espécie que sai de quem acabou de fazer algo que não deveria ser feito e acha graça exatamente nessa parte. Uma risada de cumplicidade errada. George parou, encostou-se instintivamente à pesada cortina de veludo que separava a entrada lateral do salão principal. Esperou. Deixou os olhos se ajustarem ao jogo de luz e sombra. E então os viu. Brandon e Brittany estavam na cabeceira da mesa de honra, à mesa onde os pais dos noivos e o casal se sentariam. Brittany estava curvada sobre uma cadeira específica, a cadeira imediatamente à direita do lugar do noivo. A cadeira de Patrícia, olha a frieza,
Na mão da noiva havia um tubo cor de laranja. George conhecia aquele tubo. Tinha usado em obras. Era cola industrial do tipo gel. A versão mais densa, a que não escorrega, não dilui com umidade e cura em questão de minutos quando submetida à pressão. Em canteiro de obra, usava-se para unir aço a concreto em situações onde o parafuso não era suficiente. Para coisas que não podem se soltar. Para coisas que precisam se tornar uma coisa só. Brittany estava aplicando uma espiral generosa do adesivo transparente sobre o assento de veludo azul escuro da cadeira. Não era uma gotinha descuidada. Era uma pintura, metódica, partindo do centro e se espalhando em direção às bordas, cobrindo toda a superfície como quem preenche um formulário. Brandon estava de costas para a entrada, de sentinela. Verificava as portas principais a cada poucos segundos. Estava sorrindo. "Pega as bordas também, amor", ele murmurou, a voz carregada pelo silêncio vazio do salão, como se houvesse microfone invisível. "Quero ela bem presa. Max, ela precisa aprender o lugar dela." Brittany recolocou a tampa do tubo com um estalo satisfeito. Ficou de pé, limpou as mãos num guardanapo de papel e contemplou o trabalho com a satisfação de uma artista olhando para a própria tela logo depois de concluída. "Isso vai ser hilário", ela disse, a voz escorregando para um território que não tinha nome bonito. "Quando a velha tentar se levantar para o brinde, vai ficar se contorcendo que nem peixe fora d'água. Quem sabe ela finalmente quebra o outro quadril e a gente consegue interná-la logo." Os dois riram. Brandon, o menino a quem George havia ensinado a apertar a mão de um homem olhando nos olhos, riu. George não se mexeu. Esse é o detalhe que separa quem tem estratégia de quem tem apenas raiva. Porque a raiva estava lá. Doía no peito como um martelo acertando costela. Era a raiva física de um homem que passou a vida inteira construindo coisas com as mãos e agora via a obra sendo demolida por dentro. Mas George Miller havia aprendido algo nos canteiros de obra que nenhuma escola de negócios ensina. Você não vence uma batalha entrando em campo de tiro aberto. Você flanqueia. Você espera. Você escolhe o momento exato em que o outro lado já não tem como recuar. Se saísse de trás daquela cortina agora, eles negariam. Diriam que era uma brincadeira. Diriam que o pai havia exagerado. Diriam que ele estava ficando senil, que via intriga onde havia inocência, e o casamento continuaria. E Patrícia ainda estaria vulnerável. E nada teria mudado, exceto que George teria gastado a única vantagem que possuía, o fato de que sabia o que eles haviam feito e eles não sabiam que ele sabia. Não, essa não era a jogada. George esperou com a paciência de quem esperou dezenas de anos pela aprovação de alvará de construção em Chicago, e quem é de obra sabe que essa é a espera mais longa do mundo até que Brittany deslizassem pelo corredor lateral, ainda rindo baixinho, desaparecendo pela mesma porta por onde haviam entrado. Só então saiu da sombra. Aqui vale uma pausa rápida. A cola industrial em versão gel não funciona como cola escolar. Ela penetra nas fibras do material sob pressão e calor corporal e forma uma resina rígida. Uma vez curada, só se separa destruindo fisicamente uma das superfícies. Colocar isso numa cadeira onde uma mulher com quadril cirúrgico vai se sentar não é brincadeira, é armadilha. George chegou até a cadeira. No carpete silencioso, seus passos não produziam som algum. Olhou para o assento. À luz de trabalho dos técnicos, o gel transparente era absolutamente invisível contra o veludo escuro. Se você não soubesse que estava ali, sentaria sem a menor hesitação, encostaria o peso do corpo, se acomodaria, puxaria a roupa para ajustar o conforto e só perceberia o problema quando tentasse se levantar. Mas aí já seria tarde demais. Tocou a beira do assento com a ponta do dedo indicador. Já estava pegajoso, ativo, com pelo menos mais 1 hora de potência química pela frente.
Olhou para o cartão de lugar posicionado à frente da cadeira. Era um trabalho de caligrafia impecável, com letra cursiva em tinta dourada sobre papel cartão de 150 gramas, o tipo de coisa que se encomenda em gráficas que cobram pelo peso da elegância. Mãe do noivo, Patrícia. E naquele momento, o nome da esposa escrito naquele cartão ativou uma memória que George havia guardado num compartimento fechado, porque precisava da cabeça limpa para o que viria. O hospital, 3 meses atrás. O cheiro de antisséptico e o barulho monótono dos monitores cardíacos. Patrícia deitada na maca, o rosto pálido, pequena demais para aquela cama grande, usando uma dessas batas azuis que fazem todo mundo parecer igual, vulnerável e mortal do mesmo jeito. O médico havia sido muito claro. Havia olhado para George primeiro, depois para Brandon, que estava presente, que havia ouvido cada palavra com os próprios ouvidos. A cirurgia foi bem sucedida, mas a recuperação é crítica. O encaixe do quadril está fragilizado. Qualquer movimento brusco, qualquer queda, qualquer esforço extremo pode deslocar a articulação. Se isso acontecer, o dano pode ser permanente. Ela pode não voltar a andar. Brandon havia assentido com a cabeça. Havia ouvido cada sílaba. Brittany estava ao lado, olhando para o celular, mas estava no quarto. Estava lá. Sabia. Esse detalhe importa, porque o que se segue não é ingenuidade, não é descuido. É escolha consciente de 2 pessoas que sabiam exatamente o que estava em jogo. Isso não é descuido. É escolha. George olhou para a cadeira por exatamente 3 segundos. Depois, olhou para a cadeira ao lado. O lugar da noiva. Assento limpo, veludo, imaculado. Uma superfície honesta, esperando por quem fosse se sentar. Olhou ao redor do salão. A cozinha estava começando a produzir barulho de louça e panela. Em questão de minutos, o primeiro garçom entraria para pôr as taças de água. Tinha talvez 25 segundos. As mãos de George não tremeram. Não havia razão para que tremessem. Eram as mãos de um homem que havia fechado contratos de dezenas de milhões de dólares com essa mesma firmeza, que havia assinado papéis de demissão quando precisava, que havia tomado as decisões difíceis que decisões difíceis exigem. Pegou o cartão escrito Patrícia e o posicionou na frente da cadeira limpa. Pegou o cartão escrito Brittany e o colocou com cuidado na frente da cadeira com cola. Recuou 2 passos, verificou o alinhamento. As cadeiras eram idênticas, mesmo modelo, mesmo tecido, mesma altura. As louças eram idênticas. Os copos eram idênticos. O único elemento diferente estava invisível ao olho humano desarmado. Nesse exato momento, a porta da cozinha se abriu com o empurrão de quem carrega coisa nas mãos. Um garçom jovem entrou carregando uma bandeja de copos de água gelada, com a postura correta de quem foi treinado para parecer invisível e o crachá no peito, identificando-o como Eduardo. Eduardo trabalhava no Drake há 3 anos e havia sobrevivido a casamentos difíceis, aniversários que viraram conflito familiar e pelo menos um banquete corporativo que terminou com a presença da autoridade policial. Tinha desenvolvido, como mecanismo de defesa, uma capacidade notável de não demonstrar espanto por absolutamente nada. Parou quando viu George parado junto à mesa de honra, fora do horário permitido para convidados. Senhor, ele disse, com a desconfiança profissional de quem faz bem o seu trabalho. Os convidados ainda não foram liberados para o salão. George se virou com a calma de um homem que não tinha nada a esconder, ou melhor, de um homem que tinha tudo sob controle, o que é uma coisa completamente diferente. Eu sei, meu filho, disse, alisando a toalha de mesa perto da cadeira armadilhada, cuidando para não tocar o assento. Só queria garantir que tudo está perfeito para minha esposa. Ela tem dificuldade para andar, sabe? Queria checar o espaço entre as cadeiras antes de ela chegar, para garantir que passa bem com a bengala. A face do garçom relaxou numa expressão de reconhecimento.
Assentiu com a cabeça, a desconfiança dissolvida pela imagem simples e comovente de um marido velho e cuidadoso que chega cedo para garantir o conforto da esposa. Muito atencioso da sua parte, senhor. Está tudo muito bem aqui. Está, disse George, olhando para o assento envernizado de adesivo industrial que esperava pacientemente a chegada de sua noiva. Absolutamente perfeito. Saiu do salão pela mesma entrada lateral. Seus passos continuavam sem fazer barulho. No lobby do hotel, foi direto ao bar e pediu um uísque duplo, puro, sem gelo. Bebeu de uma vez só. O álcool desceu com o calor de quem conhece o trabalho que tem a fazer. Ficou de pé no balcão por um momento, olhando para o fundo do copo vazio. Tirou o celular do bolso. Havia uma mensagem de Sarah, sua assistente executiva, enviada alguns minutos antes. Os cheques para os fornecedores do casamento estão prontos para amanhã de manhã. A documentação de transferência do apartamento está sobre sua mesa para protocolo na segunda-feira. George ficou olhando para a tela. Havia planejado dar tudo a eles. Havia pago por aquela festa inteira as flores de hortênsias brancas que Patrícia adorava, o menu de $75 por pessoa para 200 convidados, o aluguel do salão mais célebre de Chicago, o vestido de $15 mil que a noiva havia escolhido sem perguntar o preço. Tinha um apartamento de $2 milhões pronto para ser entregue como presente de casamento, um imóvel que havia comprado e reformado com as próprias mãos, tijolo por tijolo, 3 anos atrás, pensando que estava construindo o ninho do filho. Ia se aposentar, ia passar as rédeas da empresa construtora para Brandon, ia levar Patrícia para a Itália, para a Toscana, para aquela viagem que haviam adiado 3 vezes, porque sempre havia alguma necessidade do filho que era mais urgente. Tinha planejado dar tudo, e a pessoa, para quem havia planejado dar tudo, estava naquele momento colocando cola industrial na cadeira da mãe. George digitou a resposta para Sarah com o polegar firme. Segure tudo. Não mande nenhum cheque. Não protocole a escritura. Aguarda meu contato pessoal. Enviou. Colocou o celular no bolso. Pediu um copo de água. Havia trabalho pela frente e precisava da cabeça fria. Chamou o bartender e pediu o nome do gerente-geral do hotel. Henderson, disse o rapaz. Richard Henderson. Gerente-geral do Drake há 11 anos. George acenou com a cabeça. Conhecia o tipo. Homens como Henderson construíam carreiras inteiras na discrição, sabiam quando fechar uma porta, quando abrir um arquivo e quando não ter visto nada. Deixou no balcão a nota de $500 que sempre carregava dobrada no bolso interno do paletó para situações que pedem economia de palavras. Peça a ele que me encontre aqui, discretamente. 3 minutos depois, Henderson chegou com a postura de quem foi chamado para resolver um problema e já veio com a solução na cabeça. George explicou o que havia visto no salão. Explicou o que precisava. As imagens do sistema de segurança entre as 17 horas e as 18h30, com o áudio incluído. Henderson não demonstrou surpresa. O Drake opera sistema integrado de gravação em eventos de grande porte, disse, com a objetividade de quem recita protocolo. Câmeras de teto com captação de áudio para fins de responsabilidade civil do hotel. Posso acessar e projetar do camarote de projeção do salão. George ergueu o copo de água. Então temos trabalho para esta noite. Isso aqui parece detalhe, mas não é. Nos Estados Unidos, o empreiteiro geral é uma das posições mais reguladas da construção civil. Exige licença, provas técnicas e experiência comprovada. Quem tem esse título coordena obras de dezenas de milhões de dólares e responde legalmente por cada estrutura que assina. No Brasil, equivaleria a um engenheiro civil com empresa consolidada. Os primeiros convidados começaram a aparecer pelo lobby, chegando em grupos, os homens de terno escuro e as mulheres de vestido comprido, todos com aquela leveza específica de quem foi de boa fé a uma festa que ainda não sabe o que vai ser. George ficou de pé perto da entrada, observando o fluxo.
Reconhecia metade das faces, eram sócios antigos, clientes de décadas, pessoas com quem havia construído projetos e às vezes amizades. Viu Leonard West chegar sozinho como sempre, com a pasta de couro preta que levava a todo lugar onde havia documentos importantes ou onde havia a possibilidade de que documentos importantes fossem necessários. Leonard era seu advogado havia 25 anos. Era o tipo de homem que não precisa ser explicado num ambiente, as pessoas de negócios o reconheciam pelo aperto de mão firme e pela expressão de quem já avaliou a situação antes de sentar. Trocaram um aceno breve. Era suficiente. A outra metade dos convidados eram os de Brittany, os investidores que ela havia recrutado com a precisão de quem monta uma vitrine, os influenciadores digitais, cujos números de seguidores ela sabia de cabeça, como outros sabem a tabuada. Cada pessoa ali tinha uma função na narrativa que ela havia construído. Era um salão de festas, mas o que se celebrava, no fundo, era a imagem. George conhecia muito bem esse tipo de construção e sabia muito bem o que acontece quando a fundação não sustenta o que está em cima. Quando Patrícia apareceu pelas portas giratórias do hotel, George atravessou o lobby inteiro para estar ao lado dela antes que ela chegasse à metade do caminho. Ela estava usando um vestido de seda na cor vinho. Havia demorado semanas para encontrar um modelo que fosse elegante sem pesar demais sobre o quadril, que permitisse o movimento da bengala sem prender o tecido. Havia escolhido cada detalhe com o cuidado de alguém que sabe que há uma câmera em todo lugar num dia desses e quer aparecer à altura do momento. A cabeça estava erguida, o sorriso era real e nos olhos havia aquele brilho que George conhecia depois de 40 anos de casamento. O brilho de uma mulher que ainda acredita que as coisas vão bem, que ainda acredita em família. "Pronto, meu amor?" ele perguntou, oferecendo o braço. Ela apertou a mão dele com os dedos. O aperto estava fraco no físico, mas sólido em tudo que importava. "Estou tão orgulhosa dele, George", ela disse enquanto caminhavam juntos em direção ao salão, cada toque da bengala no mármore do lobby, uma vitória silenciosa contra a dor. E a Brittany parecia tão linda no ensaio. "Eu realmente acho que vamos ser uma família de verdade desta vez." George engoliu o nó que havia se formado na garganta. "É", disse, guiando a esposa com o braço firme sob o dela. "Esta noite vamos descobrir exatamente que tipo de família somos." O salão estava se enchendo. A música subia de volume com a discrição calculada dos eventos de alto padrão presente sem ser intrusiva, como papel de parede sonoro. Os garçons circulavam com bandejas de champanhe como satélites em órbita. Os fotógrafos, 3 deles, cobriam ângulos diferentes do espaço com a eficiência de uma operação militar. No centro de tudo, Brandon e Brittany recebiam os convidados com a desenvoltura de quem treinou para isso. Brittany estava radiante no vestido de $15.000. A saia tinha tanta camada de tule que, quando ela se virava, criava uma corrente de ar capaz de apagar velas em mesas vizinhas. Era o tipo de vestido que não entra em elevador sem negociação prévia e que, em campo aberto, apresentaria risco para aeronaves de pequeno porte. Sabia pegar luz, girava o corpo instintivamente na direção dos flashes, sorria com dentes, inclinava a cabeça no ângulo exato que as fotos pedem. Prestem atenção na forma como ela recebia as pessoas. Os olhos nunca paravam em quem estava à frente. Enquanto sorria para uma convidada, já estavam varrendo a porta por cima do ombro dela, avaliando quem chegava em seguida. Isso não é distração nem má educação involuntária. É o reflexo condicionado de quem passou anos avaliando o valor de cada pessoa antes de decidir quanto de atenção ela merece. Sabem o que isso significa na prática? Significa que naquela sala havia 2 tipos de convidados: os que importavam para o plano dela e os que eram apenas decoração. George e Patrícia se aproximaram do casal. Brittany os viu chegando de longe. Por uma fração de segundo menos do que o tempo de um piscar de olhos,
Mas George estava olhando com a atenção de quem passou a vida inteira avaliando estruturas antes que rachaduras apareçam. A máscara escorregou. Quando os olhos de Brittany pousaram na bengala de Patrícia, houve ali uma expressão que não era pena nem preocupação. Era a expressão de quem encontra uma mancha numa roupa recém-lavada. Inconveniência estética. A bengala não cabia na composição visual que ela havia projetado para aquela noite. Mas o sorriso voltou antes que qualquer convidado percebesse. Brittany abriu os braços com a teatralidade perfeita de quem sabe que há pelo menos 2 câmeras a menos de 3 metros. Mãe, pai, que bom que chegaram. Os beijos foram no ar, cuidadosos, precisos. A maquiagem de $3.000 não tocou a bochecha de Patrícia em nenhum momento. Patrícia, que não havia entendido o gesto, tentou abraçar de verdade. Estendeu os braços com os olhos marejados de quem está emocionado. Você está linda, minha nora. Bem-vinda à família. Brittany enrijeceu. Criou 1 milímetro de distância entre os 2 corpos, o suficiente para desfazer o abraço sem parecer recusa. Depois, sem se virar para as câmeras, inclinou a cabeça em direção ao ouvido de Patrícia e baixou a voz no volume calculado. Alto o suficiente para machucar, baixo o suficiente para negar depois. Obrigada, mãe. Mas olha, temos muita gente importante aqui esta noite. Investidores, pessoas que realmente importam. Por favor, vai até a sua mesa e fica quietinha, está bem? Você anda tão devagar que fica um pouco deprimente de assistir, honestamente. Não quero que você incomode os convidados com essa sua situação. Senta, fica lá e não chama atenção. As palavras chegaram em Patrícia como um tapa que não deixa marca. O brilho que havia estado nos olhos dela, aquele brilho de quem ainda acredita, se apagou. Não diminuiu gradualmente como uma vela consumida pelo vento. Apagou como quando se aperta o interruptor. Ela abriu a boca para se desculpar, provavelmente porque Patrícia era do tipo que pede desculpa por existir. Era o padrão de uma vida inteira aprendendo a se fazer menor. Eu não quis. Brittany já havia virado as costas. Havia avistado uma mulher de vestido vermelho chegando pela porta principal. Senhora Van der Wallet, que alegria ver você! E sumiu numa nuvem de perfume caro e sorrisos fabricados, deixando Patrícia com a frase no meio, os braços levemente estendidos para o nada e o rosto tomado por uma confusão envergonhada de quem não sabe exatamente o que fez de errado, mas tem certeza de que fez algo. E entre nós, tem gente que pratica esse tipo de crueldade como quem pratica esporte, com regularidade, com técnica, com cronômetro interno. Brittany havia desenvolvido isso ao nível de arte. George olhou para o filho. Brandon estava ajeitando as abotoaduras, olhando para os próprios sapatos. Havia ouvido cada palavra. Estava a menos de 1 metro da própria mãe. George esperou. 4 segundos. 5. Brandon finalmente ergueu o rosto. Seus olhos cruzaram com os do pai por uma fração de segundo. Depois, desviou o olhar. Mãe, murmurou quase inaudível. Vai sentar, melhor assim. A gente não quer você tropeçando nos cabos ou alguma coisa. Melhor assim. Aquelas 2 palavras selaram algo que George não conseguiria reabrir mesmo que tentasse. Não era mais uma dúvida. Não havia mais uma brecha para talvez eu esteja exagerando ou talvez seja uma fase. Brandon havia ouvido a mulher humilhar a mãe dele. Havia tido a chance de dizer uma única palavra em defesa dela e havia escolhido dizer melhor assim. George colocou a mão com firmeza sob o braço de Patrícia. Vamos, meu amor, disse, a voz calma como sempre, como quem confia na fundação que construiu. Vamos fazer exatamente como dizem. Ela caminhou ao lado dele. Cada toque da bengala no piso era uma vitória privada contra uma dor que ela não mencionava porque não queria ser um peso. George sentia o calor irradiando do quadril dela através do tecido do vestido de seda vinho. Eu envergonho ele?
Ela perguntou em voz baixa, quando estavam longe o suficiente para não serem ouvidos. Não, disse George. Você é a única coisa real nesta sala. Ela não respondeu, mas apertou levemente o braço dele. Chegaram à mesa de honra. George puxou a cadeira com o cartão Patrícia, a cadeira limpa, de assento imaculado, sem nenhuma substância química, aguardando qualquer coisa, e a ajudou a se sentar com o cuidado de quem sabe o peso exato daquilo que está protegendo. Patrícia se acomodou com um longo suspiro de alívio que ela não conseguiu conter. Era o suspiro de quem deu cada passo daquela noite contra a dor e finalmente encontrou um lugar para sentar. Ela ajeitou o vestido vinho, cruzou as mãos no colo, ficou quieta, pequena, obediente, exatamente como haviam mandado. George sentou-se ao lado dela e serviu água para os dois. Sua mão estava firme, o pulso estava estável. Olhou para a cadeira vazia ao lado, o lugar com o cartão Brittany, o lugar que aguardava. Do outro lado do salão, Brandon e Brittany concluíam o trabalho de recepção dos convidados, navegando de mesa em mesa, com um sorriso ensaiado e a leveza falsa de quem acredita que tudo está sob controle. George verificou o relógio discretamente. Eram 19h12. Ao longe, os músicos afinavam os últimos instrumentos. Os garçons posicionavam as bandejas de entrada. O mestre de cerimônias revisava as anotações no backstage. A noite estava apenas começando. Os garçons começaram a circular com as entradas. Bisque de lagosta com creme de ervas, o menu havia sido escolhido por George 8 meses atrás, quando ainda havia a ilusão de que estava planejando uma celebração. Brittany e Brandon chegaram à mesa de honra com a energia de quem acabou de terminar uma apresentação que correu bem. Brittany mal olhou para os cartões de lugar. Estava de olho na plateia, acenando para as madrinhas com os dedos, soprando um beijo para alguém com câmera. Por um momento, apenas um momento, os olhos de Brandon varreram a mesa com a hesitação de quem está fazendo uma conta que não fecha. Ele estava procurando a geometria que havia planejado. A mãe à direita. Mas a mãe estava à direita e a cadeira à sua esquerda tinha o cartão de Brittany, e isso não estava. A confusão durou 2 segundos. Brittany jogou a cauda monumental do vestido por cima do assento, garantindo que as camadas de tule, renda e seda italiana se espalhassem em leque perfeito para o ângulo do fotógrafo que estava posicionado a 3 metros. Em seguida, sem cerimônia, sentou. Sentou com o peso confiante de quem sempre acreditou que o mundo estava esperando por ela. Fez um pequeno giro de quadril para se acomodar melhor, pressionando o tecido contra o veludo do assento com a eficiência doméstica de quem está se instalando para uma longa noite. George viu o momento exato em que o adesivo abraçou o vestido. Não havia sinal visível. E came vezes cigado que societesses ação e sinal vestido, não havia som. Não havia nenhuma indicação de que algo havia mudado. Só a química acontecendo em silêncio, molécula por molécula, fibra por fibra, unindo o italiano de Milão ao veludo azul escuro com uma intimidade que nenhum dos dois havia consentido. Não vou nem comentar. Vou comentar sim. Ela estava verificando o batom no reflexo da colher, enquanto o próprio vestido de $15.000 era incorporado à estrutura de carvalho da cadeira. Brandon sentou-se ao lado dela. Olhou para a mãe, depois para a cadeira onde Brittany estava, depois para o cartão escrito Brittany na frente da esposa. A confusão passou pelo rosto dele como nuvem num dia de vento, apareceu e desapareceu antes de se transformar em alguma coisa. Não entendeu completamente o que havia acontecido, e essa era exatamente a beleza do movimento. Não havia nada a questionar, nada a denunciar, nenhuma evidência de intervenção. Os cartões estavam onde os cartões diziam que deveriam estar. Brittany ergueu a taça de champanhe e deu início ao jantar
com um brinde curto que ela usou principalmente para olhar ao redor e garantir que todos a estavam olhando. Em seguida, mergulhou na conversa com a madrinha de honra sentada à esquerda, o corpo oscilando levemente enquanto gesticulava animada. Cada oscilação, cada giro, cada ajuste de posição pressionava o tecido um pouco mais fundo contra o adesivo. O calor do corpo de Brittany estava acelerando a cura. Ela estava selando o próprio destino com entusiasmo. Se alguém tivesse informado a Brittany, naquele momento, que cada pequeno giro de quadril que ela fazia para se acomodar estava literalmente fundindo sua biografia àquela cadeira de carvalho, ela provavelmente teria parado de se mexer. Provavelmente. Mas ninguém informou, e ela continuou. Colocou-o no colo com precisão e pegou a colher da entrada. Era uma boa bisque, densa, saborosa, com a acidez certa do creme. Comeu devagar. Vasso C-Z, esse C-Z. Havia aprendido há muito tempo que as melhores refeições são as que se come sem pressa e que, às vezes, a melhor coisa que se pode fazer num momento de tensão é simplesmente comer bem. Patrícia estava contemplando o arranjo de hortênsias brancas no centro da mesa. Havia uma leveza na forma como ela olhava para as flores, como se as flores fossem a única parte daquela noite que havia sido colocada ali especificamente para ela. O que era verdade. Ficaram lindas, ela disse baixinho. Ficaram, concordou George, e continuou comendo. Foi durante a entrada que os olhos de Brittany pousaram em Patrícia. Patrícia havia estendido a mão para um pãozinho de fermentação natural que o hotel assava na própria cozinha desde 1943, crosta dourada de cor uniforme, miolo macio e aromático, o tipo de pão que aparece nos sonhos de quem cresceu em casa onde se cozinhava com amor. Patrícia adorava pão. Tinha adorado a vida inteira. Era uma das alegrias pequenas e consistentes da existência dela. A mão estava tremendo levemente ao se estender em direção à cesta. Foi exatamente nesse momento que Eduardo, o mesmo garçom que havia encontrado George no salão vazio. Algumas horas antes, chegou à mesa com uma segunda cesta de pão recém-saída do forno, a crosta ainda fumegando com aquele cheiro que não tem nome, mas todo mundo reconhece. Ele a posicionou com cuidado perto de Patrícia, deu um passo atrás com o profissionalismo de quem cumpriu a missão e ficou parado no raio exato entre servir e não existir, esperando o sinal para ir embora. Brittany se inclinou com a expressão de uma médica prestes a dar uma notícia difícil com muito boa vontade. "Mãe", ela disse, com a voz suavemente preocupada de quem está sendo muito mais paciente do que poderia ser obrigada a ser. Tocou o pulso de Patrícia com 2 dedos, não para afagar, para parar. "Você tem certeza desse pão?" Patrícia congelou com a mão a meio caminho da cesta. "Eu só queria." Brittany suspirou. Um suspiro longo, performático, o suspiro de quem carrega um peso que ninguém ao redor sabe reconhecer. "Estou pensando na sua recuperação. Sabe como é?" Ela franziu levemente a testa numa simulação de preocupação médica. "Cada quilinho extra é mais pressão sobre o quadril artificial. E carboidrato. Mãe, carboidrato é inflamação esperando para acontecer. A gente não quer você desmaiando com o próprio peso. Quer? Especialmente numa noite de tanto esforço para você." O sorriso não chegava aos olhos. Nunca chegava. Patrícia puxou a mão como se a cesta estivesse pegando fogo. Recolocou o pãozinho com o cuidado envergonhado de quem devolve algo que foi pego sem permissão. Abaixou os olhos para o colo. Eduardo continuava parado com a bandeja vazia na mão, os braços levemente afastados do corpo. Estava olhando para um ponto neutro na parede atrás da mesa, a técnica de quem não viu nada, não ouviu nada, e tem intenção firme de manter esse posicionamento até o fim do contrato de trabalho. "Você tem razão", disse em voz baixa. "Vou deixar." "É por bem", disse Brittany.
com a satisfação velada de quem acaba de marcar um ponto. É porque me importo. Brandon, que havia ouvido tudo, assentiu enquanto mastigava o filé com a boca entreaberta. É, mãe. Escuta a Brittany. Ela entende dessas coisas de nutrição. Você não quer acabar de volta na emergência, né? A gente tem planos para o verão. Não dá para ficar tendo que cuidar de você se você resolver estragar o outro quadril comendo pão. Existe uma crueldade que não levanta a voz, não usa palavrão, não fecha a porta com força. Ela chega disfarçada de preocupação, com tom de quem cuida, e vai tirando da pessoa o direito de existir em paz, uma refeição de cada vez, um comentário de cada vez, até que a pessoa começa a pedir desculpa por ter fome. É a crueldade que usa o vocabulário do amor e funciona da mesma forma que uma fundação podre. Tudo parece firme até o momento em que não é mais possível sustentar o peso. George colocou o garfo e a faca sobre o prato com uma precisão milimétrica, sem olhar para Brandon, sem olhar para Brittany. Tirou o celular do bolso discretamente, posicionado sobre a coxa abaixo da linha da mesa. Abriu a conversa com Michael, seu gerente financeiro particular. Michael, cancelar o pacote de lua de mel para as Maldivas. Voos de ida e volta e o bangalô sobre a água no resort. Reembolso total onde for possível. Cancela de qualquer forma onde não for reembolsável. Aguardo confirmação. Enviou. $25.000 desapareceram do futuro deles naquele segundo. Recolocou o celular no bolso. Pegou a taça de vinho tinto. Tomou um gole. Era um tinto encorpado de 2015, rico, com taninos maduros. Era um vinho que pedia comida boa e companhia honesta. Tinha exatamente a metade das coisas que pedia. Continuou comendo como se o mundo estivesse bem. O prato principal chegou. Filé mignon com jus de alecrim e alho, acompanhado de purê de raiz, aipo e aspargos assados, $75 por prato, para 200 pessoas, cardápio escolhido por George 8 meses atrás, quando ainda havia a fantasia de que estava construindo uma memória boa. A carne estava perfeita, macia, sanguínea no ponto certo, perfumada de alho e ervas. George comeu devagar. Brittany começou a cortar o próprio filé em pedaços cada vez menores enquanto falava. Tinha uma habilidade genuína nisso, conseguia falar, comer com elegância calculada, monitorar o salão e calcular ao mesmo tempo. Era um tipo de competência que, direcionada para algo útil, poderia construir coisas. Pai, ela disse, se virando para George com o ângulo de quem inicia uma conversa de negócios. A palavra pai soava errada vinda dela, como um traje alugado que não pertencia ao guarda-roupa. Precisamos conversar sobre a linha do tempo do apartamento. George ergueu os olhos do prato. O que sobre isso? Brandon e eu estivemos lá ontem para dar uma olhada no espaço. Ela gesticulou com o garfo com leveza, como quem conduz uma apresentação que já foi aprovada internamente. Olha, eu respeito o trabalho que você fez. Mas o estilo está um pouco pesado. Madeira escura, mármore, aqueles tons todos. Parece clube de homem velho. Eles tons todos tons, mas desce-se res. A gente precisa abrir o espaço, trazer luz. A sala de estar, o banheiro do casal e a banheira de hidromassagem definitivamente vai ter que sair. Queremos um ambiente de concreto branco, minimalista. Algo que quando as pessoas entrem, elas sintam que estão num lugar de agora. George olhou para o filho. Brandon estava animado. Era a animação de quem repete a opinião da pessoa ao lado e a confunde com a própria. É, pai. Está um pouco deprimente aquilo. A gente quer algo que faça sentido para quem a gente é hoje. Já pegamos orçamento com um empreiteiro. George olhou para o filho por um momento completo. Havia importado aquela madeira do Brasil. Cada tábua havia sido escolhida ele mesmo, numa viagem de trabalho a São Paulo, avaliada por espessura, por textura, pelo padrão das veias. O mármore havia levado 8 semanas para chegar dos fornecedores italianos.
Havia passado 3 semanas de férias, as primeiras férias em 6 anos, instalando aquele piso com as próprias mãos, porque queria que o apartamento tivesse o peso e a permanência de algo construído para durar, para ser passado adiante. E o filho chamava aquilo de deprimente. Quanto é o orçamento? George perguntou, voz absolutamente neutra. $60.000 pela demolição e a reforma completa. Brittany tomou um gole de champanhe com a naturalidade de quem pede a conta num restaurante médio. Como a escritura está sendo transferida na segunda-feira mesmo, pensamos que você poderia adiantar o valor agora. Assim a gente já agenda as obras para começar durante a lua de mel. Não queremos chegar de viagem e se instalar num canteiro de obras. Ela sorriu. Era um sorriso que acreditava que havia vencido antes do jogo terminar. Vale entender. Nos Estados Unidos, transferir um imóvel exige protocolo formal em cartório e registro no órgão do condado, equivalente ao nosso registro em cartório de imóveis. Enquanto esse documento não é protocolado, o imóvel pertence legalmente a quem o comprou. A escritura estava no nome de George, e enquanto estivesse no nome de George, o apartamento era de George. Ele tirou o celular do bolso pela segunda vez naquela noite. Em 60 mil, repetiu, em voz baixa, como se estivesse calculando em voz alta. Desbloqueou o telefone. Abriu a conversa com Sarah. Sarah, não protocolar a escritura do apartamento. Entrar em contato com o corretor imediatamente. Colocar o imóvel à venda no mercado já amanhã de manhã, mobiliado, ocupação imediata, trocar as fechaduras ainda esta noite. Confirmar quando executado. Enviou. Era uma mensagem de $2 milhões. Olhou para Brittany. Vou ver o que posso fazer, disse, com o mesmo tom plano de sempre. Brittany bateu palma uma única vez, como criança recebendo um sim que esperava. Sabia que ia entender. Você é o melhor. Se virou para Brandon e deu um beijo rápido no rosto dele. Viu? É só saber empurrar um pouquinho, ela sussurrou. Ela havia calculado o volume. Baixo o suficiente para não ser formal. Alto o suficiente para que George ouvisse. Ele ouviu. Sempre ouvia tudo. Continuou comendo o filé em silêncio, porque havia ainda mais itens no cardápio dessa noite. Os garçons trocaram os pratos com a eficiência de quem faz isso 100 vezes por semana. O bolo de casamento estava sendo preparado para a entrada triunfal, uma torre de 5 andares de baunilha e framboesa, decorada com flores de açúcar artesanais que haviam demorado 3 dias para serem confeccionadas por uma confeiteira especializada. Havia custado mais do que o primeiro carro de George. Brittany olhou para Patrícia. O olhar tinha algo de médico de pronto-socorro, avaliando um paciente antes de decidir se vale o esforço de tratar. Mãe. A voz adocicada voltou, mas desta vez com uma camada adicional de preocupação performática que funcionava como tempero. Você não vai comer bolo, vai? Patrícia levantou o rosto. Havia na expressão dela algo que machucava de assistir, não era tristeza, era a antecipação já familiarizada da tristeza. O reflexo de quem aprendeu a esperar o golpe antes de ele chegar. Pensei em pegar uma fatia pequena, só para participar do... Brittany balançou a cabeça lentamente, com a paciência infinita de quem explica algo pela 10ª vez para alguém que continua não entendendo. Mãe. Açúcar é péssimo para processo inflamatório em casos de cirurgia ortopédica. Sério. Seu rosto já está um pouco inchado hoje, eu percebi quando você chegou. Água quente com limão vai ajudar mais e vai fazer um trabalho melhor de eliminar toxinas do que qualquer pedaço de bolo. Não quero que você apareça nas fotos de família com o rosto inchado. Isso não é por mim. É por você. Brandon assentiu, com o garfo equilibrado sobre o prato vazio. É, mãe. Vai desintoxicar um pouco. Vai querer ficar bonita para as fotos, né? A gente não quer que pareça que você não estava bem. Patrícia dobrou o guardanapo sobre a mesa com mãos calmas. Aquela calma que não é paz, é esgotamento. Não estou com fome de qualquer jeito.
disse em voz tão baixa que mal chegou a George. Mas chegou. George sentiu a vibração no bolso. Confirmação de Michael. Lua de mel cancelada. 2 segundos depois, outra vibração. Sarah confirmando que as fechaduras haviam sido agendadas para troca dentro de 45 minutos, olhou para a própria taça de vinho. O tinto tinha a cor exata de algo que cura devagar. Brittany estava se ajeitando no assento, mais um movimento de quadril. Essa pequena dança inconsciente de quem quer estar bem posicionada, pressionando o tecido do vestido contra o veludo da cadeira com a eficiência de quem não imagina que está selando o próprio destino. George se virou para a esposa. "Come o bolo, Patrícia", disse. Voz firme, sem raiva, sem teatralidade. A voz de quem fez uma avaliação e chegou a uma conclusão. Ela olhou para ele com olhos abertos. "O quê?" "Come o bolo. Toda a fatia que quiser. Você vai precisar de energia esta noite." Brittany soltou um som de exasperação controlada. "George, por favor, não me contrarie na frente de todo mundo. Estou tentando ajudá-la. Se ela comer o bolo e passar mal mais tarde." "Você já ajudou o suficiente esta noite, Brittany", disse George, olhando para ela agora, olhando direto. Era o primeiro olhar direto da noite longo, sem calor, sem raiva visível, com a objetividade específica de quem avalia uma estrutura e chegou a um laudo. "Pode descansar." Ela abriu a boca. Fechou. Revirou os olhos com a elegância de quem está convicta de que sempre vence no final. "Como quiser." E verificou o reflexo no verso da colher pela última vez da noite. A música ao fundo havia parado de "No de" tocar. O disque jockey estava no seu equipamento fazendo os ajustes finais para a próxima fase. As luzes do salão começaram a ser controladas lentamente, aquela transição suave que os grandes salões usam para preparar o momento sem anunciá-lo, com brutalidade. George verificou o relógio. Eram 20 e 22 minutos. Brittany estava naquela cadeira há aproximadamente 45 minutos. O fabricante da cola industrial indicava a cura completa entre 30 e 60 minutos, dependendo da pressão aplicada e da temperatura do ambiente. 45 minutos, com o calor do corpo de Brittany e o peso constante do corpo dela pressionando o vestido contra o assento, era mais do que suficiente. O mestre de cerimônias se posicionou no microfone. A voz chegou a todos os cantos do salão com aquele timbre treinado para fazer momentos ordinários parecerem históricos. "Senhoras e senhores, amigos e família, chegamos ao momento que todos esperavam. Peço que direcionem sua atenção para a mesa de honra para recebermos o novo casal Miller em sua primeira dança como marido e mulher." A plateia aplaudiu. Flashes dispararam. O holofote do balcão superior desceu e encontrou a mesa de honra com precisão cirúrgica, banhando Brandon e Brittany numa luz branca e implacável que não perdoava detalhe. Brandon se levantou. Abotoou o paletó, passou os dedos no cabelo, acenou para os amigos na mesa 9 com o sorriso de um homem que acredita ter chegado onde planejou. Girou a mão numa floreado e estendeu o braço para Brittany. "Vamos, senhora Miller", disse, o microfone captando cada sílaba. "Vamos mostrar como se faz." Brittany olhou para ele com aquele brilho específico. Era o momento para o qual havia ensaiado por meses, para o qual havia escolhido cada detalhe do vestido, do cabelo, do batom, o salão mais histórico de Chicago. 200 convidados, 3 fotógrafos, influenciadores com câmeras ao vivo. Era o ápice. Ela colocou a mão na dele, respirou fundo com a desenvoltura de uma atriz antes de entrar em cena, plantou os 2 pés no chão e empurrou. O quê? Aconteceu nos instantes seguintes. Foi algo que George descreveria, nos anos que viriam, como o momento mais preciso que havia testemunhado em toda a vida. Os ombros de Brittany subiram uma fração de centímetro, o pescoço se estendeu. Os braços pressionaram para baixo nos apoios da cadeira.
Os quadris não foram a lugar nenhum. A expressão dela mudou não na boca, que continuava sorrindo no personagem, mas nos olhos. Uma microsconfusão. Uma conta que não fechava. Ela tentou de novo, com mais intenção. Nada. Com mais força. Nada. Brandon ainda estava com a mão estendida, o sorriso começando a titubear nas bordas como uma vela com corrente de ar. Brittany tentou se inclinar para a frente para ganhar impulso. Tentou se apoiar nos apoios laterais da cadeira. Tentou girar o quadril para criar movimento. A cadeira se movia com ela em cada tentativa, levantava uns centímetros do chão quando ela forçava para cima e voltava quando o peso a puxava de volta. Como se houvesse uma mão invisível segurando, como se ela e a cadeira fossem uma coisa só, porque eram. E então veio o som. Era 20:32 de uma sexta-feira de outono em Chicago, quando, vestido de seda italiana tecido por artesãos em Milão, que havia custado $15.000, que havia sido escolhido por Brittany depois de visitar 14 ateliês em 3 cidades, decidiu, sob a tensão impossível entre o corpo de uma mulher e 40 quilos de cadeira de carvalho presos ao seu tecido, qual dos dois merecia ser preservado. Escolheu a cadeira. O som que saiu foi longo e irregular, partindo da região da cintura e se abrindo em ramificações enquanto descia, não o estalido limpo de uma costura cedendo, mas o uivo rouco e prolongado de material nobre sendo destruído contra a sua própria vontade. O salão inteiro ouviu. E aqui termina a primeira metade desta história. O som durou mais do que qualquer som daquele tipo. Deveria durar. Não era um rasgo, era uma sentença. Partiu da região da cintura de Brittany com um uivo baixo e foi se abrindo em direção ao chão como um raio que se ramifica para a esquerda, para a direita, destruindo camada por camada a arquitetura têxtil que artesãos italianos haviam levado semanas para construir. A renda cedeu primeiro, depois o forro, depois a seda. Brittany disparou para cima como mola solta, propulsionada pela liberação de tensão, e caiu contra o peito de Brandon, que a segurou por instinto. Ficou parada, respirando fundo. Por 2 segundos completos, pensou que havia vencido. Depois, sentiu o vento. O ar-condicionado do Drake Hotel operava a 20 graus, temperatura calibrada para o conforto de smoking e vestido longo. Brittany sentiu esse ar em regiões da anatomia que deveriam estar cobertas por $5.000 de seda italiana. Sentiu a ausência de peso nas costas, a leveza bizarra de quem perdeu algo que deveria estar lá. Estendeu devagar a mão para trás. Os dedos não encontraram renda, não encontraram forro. Encontraram a textura emborrachada e densa do modelador corporal, bege o tipo de peça que cobre do meio das costas até a metade da coxa, que achata, comprime e reorganiza a anatomia com a determinação de uma empreiteira de obras sem prazo. Funciona perfeitamente quando é segredo. Sob 300 watts de holofote, num salão para 200 pessoas, deixa de ser peça íntima e vira depoimento. Não era exatamente a revelação que os convidados da mesa 10 tinham vindo ao Drake esperando encontrar numa sexta-feira de outono, mas era definitivamente a mais memorável. Virou a cabeça, olhou para a cadeira, pregada ao veludo azul escuro do assento, com a precisão de uma borboleta em moldura de museu, estava a parte traseira inteira do vestido. As camadas de tule, a renda bordada à mão, o forro de seda, tudo ali, fuso ao tecido da cadeira, pelo mesmo adesivo que ela havia aplicado com as próprias mãos algumas horas antes. Era um molde perfeito de onde ela havia se sentado. Uma pele que havia sido deixada para trás. O salão não fez barulho imediato. Houve primeiro o silêncio específico dos grandes choques aquele segundo e meio em que o cérebro humano processa o que os olhos estão vendo e ainda não acredita suficientemente para reagir. Depois, o primeiro celular subiu. Depois, o segundo. Depois, foi uma onda.
Os influenciadores que Brittany havia convidado com tanta estratégia, os que tinham 200 mil seguidores, os que tinham 500 mil, a dupla que cobria eventos sociais de Chicago com dedicação jornalística, estavam todos com as câmeras levantadas. As luzes de gravação piscavam vermelho em sincronia. Estavam ao vivo, cá entre nós. Ela havia construído aquela lista de convidados como se construísse um painel de distribuição. Cada pessoa ali tinha uma função de amplificação. Havia colocado os amplificadores num salão fechado sem saída, e agora o único sinal que havia para amplificar era o dela. Brittany girou tentando se cobrir. Mas girar num salão cheio de pessoas com câmeras apenas expunha a destruição para um setor diferente da plateia. Cada direção era uma câmera nova. Os olhos dela encontraram os de George. Ele estava sentado, as mãos dobradas sobre a mesa. Não havia se mexido, não havia se levantado, não havia dito nada. Estava completamente imóvel, com a calma específica de quem colocou uma carga num prédio e está esperando a física fazer o trabalho. E então fez o único movimento que fez. Levantou o copo de água em sua direção, um brinde silencioso, sem sorriso, sem raiva, apenas reconhecimento. Esse gesto diz mais do que qualquer palavra. A realização chegou a Brittany de uma vez só, como água que rompe uma parede. Ela olhou para o cartão que dizia Brittany na frente da cadeira destruída. Olhou para o cartão que dizia Mãe do Noivo. Na frente da cadeira, onde Patrícia estava sentada confortavelmente, a xícara de chá quase intacta entre os dedos. Olhou de volta para George e soube que ele havia chegado cedo demais. Soube que ele havia visto, soube que os cartões não estavam onde ela havia deixado. Soube que a armadilha havia funcionado exatamente como projetado, só que de cabeça para baixo. Os lábios dela tremeram. Depois parou de tremer e calculou. Porque Brittany, antes de ser uma pessoa que explode, era uma pessoa que tenta o controle. Era o reflexo de anos de prática quando a situação foge do roteiro. Você sorri, você redireciona, você encontra o ângulo de saída antes de qualquer testemunha perceber que houve problema. Ela respirou, endireitou os ombros, virou-se para George com os olhos úmidos e a voz no registro mais suave que ainda conseguia acessar. George. Disse o nome como se fosse um acordo particular entre os dois. Eu sei que você viu alguma coisa. Eu sei que está com raiva. E você tem razão em estar. Foi uma ideia terrível, eu admito, e eu estou envergonhada. Abaixou a cabeça por um segundo, o gesto calculado de quem pede desculpa sem perder a posição. Mas você pode fazer isso depois? Qualquer conversa que precise acontecer, acontece depois, em particular, como família. Não assim. Não aqui na frente de todo mundo. Você vai me destruir num dia que não tem como ser desfeito. Ela colocou a mão no braço de George. Era uma mão gelada, firme. A pressão dos dedos era a de quem segura, não de quem implora. George olhou para a mão no próprio braço. Depois olhou para ela. Havia uma diferença entre pedir desculpa e fazer gestão de danos. Não era sutil. Era a diferença entre os olhos de Patrícia 30 minutos atrás, molhados de gratidão genuína pela bengala, e os olhos de Brittany agora, secos por baixo da umidade fabricada, fazendo cálculo. Ele não disse nada. Não precisava. O silêncio foi suficiente. George não recuou. Não correspondeu. Ficou parado com a mão dela no braço, como quem segura o corrimão de uma escada firme, sem forçar, sem ceder. Brittany esperou 2 segundos, 3. E então a máscara se partiu de vez. Atravessou a distância entre as duas cadeiras sem passos, foi um movimento único. Uma investida que derrubou parte da decoração floral do centro de mesa no caminho, flores brancas e água se espalhando pelo linho como uma metáfora que o salão inteiro viu, mas não precisou nomear. Você, Brittany gritou, o dedo apontado para o rosto de Patrícia com a imprecisão de quem perdeu o controle sobre o próprio corpo. Você fez isso, velha maluca. Você sabia.
Você trocou os cartões. Você queria me arruinar. Patrícia recuou na cadeira. Não havia para onde ir. Brittany, eu não entendo o quê. Não mente para mim. A voz havia saído do registro normal e entrado em território que o microfone do mestre de cerimônias estava captando, o que significava que estava saindo pelas caixas de som do salão inteiro. Eu sei que foi você. Você sabia do adesivo. Você queria que eu ficasse presa. Você queria me destruir porque não aguenta ver o Brandon feliz. E ali, naquela frase, ela havia cometido o erro que os anos de prática em manipulação não haviam conseguido evitar. Havia mencionado o adesivo em voz alta. Havia confessado que sabia da existência do adesivo. Havia confirmado que havia uma armadilha. Havia confirmado que sabia para quem a armadilha havia sido destinada. 200 pessoas e pelo menos 6 câmeras ao vivo haviam ouvido. Notem a ironia. A fúria que devia protegê-la acabou sendo a coisa que mais a expôs. Brandon chegou ao lado da esposa. Por um segundo, um único segundo que George observou com atenção, houve a possibilidade de que o filho fizesse a coisa certa, que pousasse a mão no ombro de Brittany e dissesse, chega, que virasse para a mãe e dissesse, desculpa. Que houvesse dentro do homem que havia crescido naquela família alguma faísca do menino que George havia tentado criar. Brandon olhou para a mãe, olhou para a esposa, olhou para as câmeras e escolheu. Mãe. Ele bateu a mão espalmada na toalha de mesa, derrubando uma taça. O que foi que você fez? Olha o que você causou. Olha o vestido dela. Por que você não consegue ser normal? Por que tudo tem que virar drama por sua causa? Patrícia abriu a boca. Fechou. Você está inventando que foi vítima porque é enciumada? Brandon continuou, a voz subindo na proporção em que a audiência crescia. Ciúme que ela é jovem, bonita, que eu escolhi ela. Você sempre faz isso. Sempre faz tudo sobre você. Foco aqui, porque o que Brandon estava fazendo tem nome. Você nega o que fez, ataca quem te confronta e transforma o outro no culpado pelo seu próprio sofrimento. É o movimento de quem cresceu aprendendo que a melhor defesa é sempre fazer o outro se sentir culpado. Não é fraqueza, é estratégia, e é o que se acabou de assistir ao vivo. Patrícia tentou se levantar. Seus dedos encontraram os apoios da cadeira limpa, a cadeira sem cola, a cadeira que George havia garantido para ela, e ela se ergueu com o tremor visível de quem está usando toda a reserva física que restou de uma noite inteira de esforço. Eu não fiz nada, ela disse. A voz estava baixa, mas estava firme. Eu só sentei onde o cartão dizia, mentira. Brittany avançou de novo, os dedos em garra em direção aos ombros de Patrícia. George se levantou. Não foi um movimento dramático, não havia nada teatral nele. Era simplesmente a ação lógica que se segue a uma avaliação concluída. Um homem de 69 anos, 1,82 m, 92 quilos de músculo, que décadas de obra haviam transformado em estrutura permanente, ficou de pé com a mesma eficiência silenciosa com que fazia tudo. Interpôs-se entre Brittany e Patrícia sem dizer uma palavra. Ficou parado ali. Era um ponto final em carne e osso. Brittany parou. Pela primeira vez naquela noite, os olhos dela encontraram algo para o qual não havia resposta calculada. George não a olhava com raiva. Não havia raiva no rosto dele. Era pior do que raiva. Era a indiferença absoluta de um homem que já tomou todas as decisões que precisavam ser tomadas e estava apenas aguardando a parte operacional. Ele ergueu levemente a mão direita. No fundo do salão, o gerente Henderson assentiu. As luzes de trabalho do Drake Hotel, aquelas lâmpadas frias e impiedosas que os funcionários usam para limpeza no fim da noite, acenderam em toda a potência. O romantismo do ambiente evaporou instantaneamente. O champanhe nas taças perdeu seu brilho dourado e virou apenas líquido amarelo. Os vestidos perderam sua magia. As sombras que escondiam imperfeições desapareceram. O que restou foi o que havia de fato.
Um salão de festas com pessoas confusas, uma noiva de vestido destruído, um noivo com um risco sangrento na bochecha que nem havia percebido ainda, e uma mulher de 66 anos apoiada numa bengala que havia sobrevivido a noite inteira com mais dignidade do que todos ao redor. A música havia parado. George esperou que o silêncio se estabelecesse por completo. Minha esposa, Patricia Miller, está em recuperação de uma cirurgia de quadril, disse. A voz projetada para o fundo do salão com a naturalidade de quem passou a vida conduzindo reuniões de obra em canteiros barulhentos. Não era discurso, era relatório. O médico foi claro na presença do meu filho. Qualquer movimento brusco, qualquer resistência inesperada poderia deslocar a articulação cirúrgica. O resultado poderia ser permanente. Ela poderia não voltar a andar. Parou. Deixou o silêncio trabalhar. Meu filho e sua esposa sabiam disso. Estavam presentes quando o médico explicou. O que fizeram com essa informação foi vir a este salão horas antes dos convidados e aplicar cola industrial no assento da cadeira reservada para ela. No silêncio que se seguiu, alguém na mesa 6 deixou cair um garfo. O barulho do metal no parquet ecoou pelo salão inteiro como um comentário. Ninguém se abaixou para pegar. Isso é mentira. Você está inventando. Você, Brandon, uma palavra. No tom exato de um homem que não precisa de mais. Brandon fechou a boca. George tirou do bolso do paletó um pequeno apontador laser. Era um equipamento simples, do tipo que usa em apresentações de projeto para indicar pontos específicos numa planta. Apontou para a cabine de projeção no balcão superior, onde o responsável pelo telão dos noivos estava aguardando. Henderson, pode rodar. O telão por trás do palco, que havia exibido durante todo o jantar um slideshow de fotos do casal em locações selecionadas para construir uma narrativa de amor perfeito, apagou por 3 segundos e voltou com outra imagem. Era gravação de segurança, câmera de teto, ângulo alto, imagem em alta definição em escala de cinza. O marcador de tempo no canto inferior esquerdo indicava 17 horas e 45 minutos daquele mesmo dia. O salão estava vazio na gravação. As luzes de trabalho estavam ligadas, as mesmas luzes impiedosas que agora iluminavam o salão real. 2 figuras entraram em quadro pelo corredor lateral. Mesma saia volumosa, mesmo terno, mesmo casal. O salão inteiro virou para a tela com a sincronia de quem recebe um comando silencioso. Na gravação, Brittany foi direto para a cadeira de Patricia com a segurança de quem conhece o terreno. Brandon posicionou-se de vigia. Brittany tirou o tubo laranja do bolso interno do paletó de Brandon, o mesmo bolso que, naquele momento no salão real, Brandon estava tentando discretamente abotar com dedos que não obedeciam completamente. Na tela, a mão de Brittany se moveu sobre o assento em espiral. Depois, Henderson ativou o áudio. As caixas de som do Drake Hotel eram equipamentos de $400 mil, instalados para que cada pessoa, nos fundos do salão, ouvisse os votos matrimoniais com clareza. Elas fizeram o mesmo trabalho agora com o áudio da segurança. Pega as bordas também, amor. Quero ela bem presa. Ela precisa aprender o lugar dela. A voz de Brandon saiu nítida. Não havia ambiguidade possível de dicção nem de autoria. Depois, a de Brittany. Quando a velha tentar se levantar para o brinde, vai ficar se contorcendo que nem peixe fora d'água. Quem sabe ela finalmente quebra o outro quadril e a gente consegue interná-la logo. Alguém no fundo do salão disse em voz alta uma palavra que não era elegante, mas era precisa. Uma mulher na mesa 4 cobriu a boca, com as mãos. Não para esconder um sorriso. Seus olhos foram direto para Patricia. O telão apagou. As luzes de trabalho continuaram acesas. Contexto importante aqui. Nos Estados Unidos, criar intencionalmente uma condição que cause dano físico a alguém é crime. Quando a vítima é idosa ou tem deficiência reconhecida, as penas aumentam. No nosso direito, isso configuraria lesão corporal dolosa contra a pessoa vulnerável.
O que transforma a situação de civil para criminal é a prova de intenção. E aquele áudio era exatamente isso. Brandon havia parado de tentar fechar o paletó. Seus braços pendiam ao lado do corpo. Olhava para o telão apagado com a expressão de quem acaba de ver o chão abrir embaixo dos próprios pés e ainda não processou completamente a física do que está acontecendo. Virou para George com os olhos molhados, numa transição tão rápida do ataque para o desamparo que chegava a causar estranheza. Pai, eu posso explicar. Foi uma ideia idiota, a gente sabe disso, mas não era para machucar de verdade, eu juro. A gente só queria. Você queria que ela aprendesse o lugar dela. George repetiu com exatidão cirúrgica. Eram suas palavras. Ouvi pessoalmente, antes de qualquer câmera. Brandon mudou de estratégia com a velocidade dos que aprenderam que a verdade tem prazo curto quando é inconveniente. Você armou isso, disse, apontando o dedo para o pai. Olhou para a plateia, que havia ficado para assistir porque alguns eventos humanos têm uma gravidade da qual é impossível se afastar. Meu pai está doente. Ele tem problemas. Tem sido paranoico, inventado coisas, tentando destruir meu casamento faz meses. Esse vídeo é montagem. Ele plantou aquele tubo no meu bolso quando nos cumprimentamos mais cedo. Alguém aqui viu? Ele é capaz disso. Aqui, eu não devia comentar, mas vou comentar. A ponta laranja do tubo de cola ainda estava visível acima do bolso que ele havia tentado fechar. Não era montagem. Era simplesmente descuido de quem estava animado demais com o próprio plano para se lembrar de jogar fora o instrumento. Na mesa 3, Frank Oliveira, sócio de George, há 22 anos, homem de 63 anos que havia trabalhado em mais de 40 obras, ao lado dele, se levantou devagar. Não fez discurso, não disse nada. Pegou o guardanapo de linho branco, dobrou-o com cuidado sobre o prato e caminhou para a saída com a postura de alguém que viu o suficiente e sabe que presença em determinados lugares é uma forma de endosso. A saída de Frank funcionou como um sinal. A senhora Vanderwallet, que havia sido a primeira convidada de status que Brittany havia corrido para cumprimentar na chegada, coletou a bolsa com o mesmo gesto de quem resolve não continuar numa reunião que deixou de ter propósito. Que nojo, ela disse, com a clareza de quem não precisa sussurrar porque não tem nada a esconder. Fez um sinal discreto para o marido. Eles saíram. Outros se levantaram. Não era êxodo, era erosão. Mesa por mesa, os convidados de maior peso social de Brittany, as pessoas por cujo olhar ela havia construído a narrativa inteira daquela noite, escolhiam o corredor de saída sobre a permanência. George não assistia às saídas. Estava de olho no rosto do filho. Brandon havia visto o abandono acontecer. Havia visto as pessoas em quem apostava virarem as costas. Havia visto a plateia que deveria confirmar a própria narrativa, escolher outra versão da história. E isso havia produzido nele uma transformação que George reconhecia da mesma forma que reconhecia o sinal de colapso numa estrutura comprometida. O arrogante havia desaparecido. O que havia no lugar era menor, mais honesto e muito mais assustador de assistir. Pai, Brandon disse, voz diferente. Não havia mais volume. Havia apenas o residual de quem chegou ao fim de uma performance e não sabe o que vem depois. Pai, por favor, a gente pode conversar sobre isso. Eu sei que eu errei muito, mas não me faz isso aqui, na frente de todo mundo. Você é meu pai. George olhou para o filho por um momento longo. Olhou de um jeito que Patrícia, que conhecia o marido há 4 décadas, mais tarde, descreveria como a expressão de um homem que está fazendo as pazes com uma decisão que custou caro tomar. Fui seu pai durante 36 anos, disse George. Construí uma empresa, construí um patrimônio, construí uma reputação. Fiz isso enquanto você dormia, enquanto você estudava em escolas que não eram baratas, enquanto você dirigia carros que não custaram nada para você. Não me arrependo de nada disso. Era minha obrigação e foi minha escolha.
Fez uma pausa. O que eu não sabia é que estava construindo o patrimônio de dois estranhos. Tirou do bolso uma chave. Era pesada, de latão, o tipo de chave que não é produzida em série porque o que ela abre é único. Era a chave mestre do apartamento do Gold Coast, o imóvel com vista para o Lago Michigan, com piso de mármore italiano que George havia escolhido pessoalmente, com madeira do Brasil que havia carregado nas próprias mãos. Brandon reconheceu a chave. Havia segurado ela uma semana atrás, quando foram visitar o apartamento. Estendeu a mão. George fechou os dedos em torno da chave. Vocês mudaram as malas para lá esta manhã, disse. Sei disso. O contrato do apartamento anterior de vocês encerrou ontem. Brandon assentiu, sem entender ainda. A equipe de mudança que contratei há 1 hora já está retirando os pertences de vocês do apartamento. A previsão é que tudo esteja na calçada da Avenida Michigan em menos de 20 minutos. Pode estar chovendo mais tarde, então eu recomendo ir logo. Brittany, que havia ficado parada com a frente do vestido segura com os 2 punhos, processou a informação com um atraso de 3 segundos. Você nos colocou na rua, na nossa noite de casamento? Não os coloquei na rua, George disse com precisão. Garanti minha propriedade. A escritura nunca foi transferida. O apartamento é meu. Eu não alugo para pessoas que tentam machucar minha esposa. Mas nossas roupas, nossos pertences, você não pode. Já posso. Já fiz. Brandon olhou para o pai com aquela expressão específica que a infância produz nos adultos nos momentos de colapso. Não o filho de 36 anos, mas o menino que queria que o pai resolvesse o problema que ele mesmo havia criado. Pai, a gente não tem para onde ir. Não temos dinheiro para hotel. Você sabe que minha conta tem quase nada. Se você cancelou o cartão, cancelei. Então, Brandon passou a mão na testa. Então me ajuda agora e a gente acerta depois. Você pode fazer isso. É um filho que está pedindo. George abriu o paletó. Tirou de dentro um envelope. Não o entregou, apenas o segurou visível. Este é o esboço do Novo Testamento. O Antigo deixava tudo para você, a empresa, o portfólio de imóveis, os fundos de investimento. Aproximadamente 15 milhões de dólares. Brandon ficou imóvel. O Novo constitui um trust, que em termos brasileiros seria algo como um fundo fiduciário, administrado pelo meu advogado Leonard West. Os beneficiários são a Sociedade de Bem-Estar Animal de Chicago e o Fundo de Apoio a Veteranos de Guerra. Silêncio. Você está dando meu dinheiro para... Brandon não terminou a frase. Não é seu dinheiro. Nunca foi. Era meu dinheiro que eu planejava deixar para quem eu pensava que você era. George olhou para o filho sem crueldade e sem fraqueza. Era o olhar de uma conclusão. Descobri esta noite que esse homem não existe. Brandon tentou mais uma vez. Era impressionante a resiliência da esperança em circunstâncias de colapso total. Pai, você está tomando a decisão maior da sua vida num momento de raiva. Isso não é certo. Pensa bem. Amanhã você vai. Tomei cada decisão desta noite com a cabeça mais fria que tive na vida. George disse, não há raiva nisto. Raiva passa. O que sinto agora não passa. Fez um sinal para Henderson, que havia permanecido à distância respeitosa com um terminal de pagamento e uma folha de papel comprida. O gerente se aproximou de Brandon com a solenidade de quem executou esse tipo de conversa antes e sabe que a eficiência é mais humana do que o prolongamento. Senhor Miller, disse Henderson, com o mesmo tom profissional de sempre. O senhor é o responsável contratual pelo evento desta noite. O saldo pendente banquete, bar aberto excedente, horas extras de equipe, taxa de segurança adicional, e a cadeira antique francesa de 1920, que foi permanentemente alterada com adesivo industrial, totaliza $81.450. Tentamos processar o cartão suplementar 3 vezes. Foi recusado em todas as tentativas.
Brandon olhou para o terminal como se fosse um animal desconhecido. Eu não tenho isso. Entendo, senhor. Em caso de impossibilidade de pagamento imediato, há duas opções. Podemos acionar a autoridade policial, que já está presente no lobby, para registro de furto de serviço, que neste valor configura felônia no estado de Illinois, ou podemos formalizar um acordo de parcelamento com garantias. Aqui tem um detalhe que o brasileiro talvez não saiba. Nos Estados Unidos, deixar de pagar por serviços consumidos em valores altos não é apenas questão civil, é crime. Pode resultar em prisão. No Brasil, dívida geralmente não prende. Lá, em determinadas circunstâncias, prende. E $81 mil estava bem acima do limite de qualquer discussão sobre trivialidade. Brandon virou para Brittany. Ela estava ocupada com o próprio desastre. Tinha o celular na mão e estava lendo comentários ao vivo da transmissão das câmeras dos convidados. O que via no celular não estava melhorando o estado de espírito dela. Baby, você tem algum cartão que funciona? Alguma reserva? Qualquer coisa? Brittany olhou para ele com uma expressão que continha, em proporções iguais, desespero e uma reavaliação fundamental que estava acontecendo em tempo real. Você me disse que eram ricos? Ela disse. A voz havia mudado de registro, saído do performático e entrado no cru. Você me disse que a empresa era sua, que ia herdar tudo, que esse jantar era só uma formalidade. Era, mas ele cortou você. Brittany olhou para George. Depois, voltou para Brandon. Ele cortou você completamente e você não tem absolutamente nada. Eu tenho meu salário da empresa. Que empresa? George disse, educadamente. Você foi desligado da empresa às 18 horas de hoje. O departamento pessoal confirmou. Você pode pegar os pertences pessoais da mesa na segunda-feira. Brandon olhou para o pai. Era o olhar de alguém que entende pela primeira vez a diferença entre ter acesso ao dinheiro de outra pessoa e ter dinheiro próprio. Era uma educação financeira atrasada há 36 anos, sendo entregue num salão de festas de Chicago, na frente de câmeras ao vivo. Você tem $2.300 em conta pessoal? George continuou, com a frieza factual de quem conhece o próprio portfólio. Que é suficiente para 2 ou 3 dias num hotel decente enquanto vocês organizam os próximos passos. Brittany processou o número devagar. $2.300. Ela conhecia esse número. Sabia exatamente o que $2.300 compram em Chicago. $2.300 eram uma semana num hotel de padrão médio, sem serviço de quarto. Eram 3 meses de passagem de metrô. Era o orçamento de uma mudança pequena para um apartamento que não fosse o Gold Coast. Eram o oposto de tudo que ela havia calculado quando havia dito sim naquele jantar 6 meses atrás, olhando para Brandon e vendo não o homem, mas o que vinha com o homem, a empresa, o portfólio, o apartamento reformado à espera, a herança de 15 milhões que era só questão de tempo. $2.300 eram o som do plano inteiro desmoronando. Ela olhou para o vestido destruído que ainda segurava com os 2 punhos na frente. Depois, olhou para a cadeira com o painel traseiro fuso ao veludo. Depois, para os grupos de convidados que ainda estavam no salão assistindo, muitos deles ainda com o celular levantado, documentando. Eu me casei com um homem com $2.300 na conta. Tecnicamente, Brandon disse com o senso de timing mais inapropriado da noite. Eu tenho $2.300. Antes de hoje, eu tinha acesso a muito mais. Você tinha acesso, Brittany disse, lentamente, cada palavra pesada. Não era seu. Era acesso. Esse é o detalhe que ninguém vê de fora quando olha para casais ricos. O dinheiro de família raramente pertence a quem o usa. Pertence a quem o construiu. E quem o construiu decide, até o último momento, para onde ele vai. A ruptura entre Brandon e Brittany aconteceu em tempo real
e em público, o que é uma das formas mais honestas que existe, porque não havia como reescrever depois. Brittany soltou a frente do vestido. Não havia mais estética a preservar. Havia sido transmitida ao vivo para um número que ela ainda não sabia calcular, mas que seu instinto de criadora de conteúdo já havia traduzido em muito grande e irreversível. Ela pegou a bolsa da mesa. Eu preciso ir, disse para ninguém em particular. Brandon a agarrou pelo braço. Você não vai a lugar nenhum. Estamos casados há 3 horas. Casados sem dinheiro, sem apartamento, com uma conta de $80 mil para pagar, e eu provavelmente processada por tentativa de agressão. Brittany olhou para a mão dele no próprio braço com a expressão de quem está avaliando se o objeto é valioso o suficiente para ser mantido. Essa não era a proposta. A proposta era nós dois juntos. A proposta era o patrimônio Miller. Ela disse com uma clareza que era, ao menos, honesta. Eu achei que você fosse o patrimônio Miller. Você não é. Você é apenas o Miller. Brandon soltou o braço. Brittany deu um passo em direção à saída. A cadeira, que ainda estava presa ao que restava do vestido por alguns fios de tule resistentes, arrastou pelo piso de parquet com um som de conclusão. Brandon olhou para a cadeira. Olhou para a esposa. Olhou para o que havia entre eles. E então fez a coisa mais previsível e menos sábia disponível naquele momento. Tentou a força. Não era violência calculada. Era o desespero de quem perdeu o controle de tudo em menos de 40 minutos e está tentando segurar a última coisa que ainda se move. Ele agarrou o braço de Brittany de novo, desta vez com mais pressão. Você não vai simplesmente sair. Você me deve. Solta. Brittany, para um segundo, e ela se virou. Os dedos encontraram o rosto dele. Não era uma palmada, era o arranhão involuntário de quem se defende num espaço pequeno com as únicas armas disponíveis. 3 marcas vermelhas apareceram na bochecha de Brandon com a rapidez que a pele permite. Brandon soltou, recuou. Colocou a mão na própria face com uma expressão de choque genuíno. Brittany deu o passo para trás que a afastou da distância de contato. E então a física executou a sentença final. A cadeira, ainda presa por aqueles fios remanescentes do vestido, havia acompanhado cada movimento de Brittany até esse momento. Quando ela recuou com força, a base de carvalho de 40 quilos do mobiliário do Drake Hotel fez o que 40 quilos de carvalho fazem quando acelerados. Colidiu com a borda da mesa imediatamente atrás de Brittany. A mesa era a mesa do bolo. O bolo de casamento de 5 andares havia esperado pacientemente durante toda a noite, perfeito, com suas flores de açúcar artesanais e sua cobertura de ganache branco que havia custado o equivalente a um carro popular. Havia sobrevivido ao jantar inteiro, à humilhação inteira, às revelações inteiras, imóvel sobre seu suporte prateado, cumprindo o único destino que um bolo de casamento tem. Quando a mesa vibrou, o bolo processou a informação de forma objetiva e caiu. Eduardo havia chegado naquele exato instante com o carrinho do bolo, segundo turno do serviço de sobremesa, pratos limpos empilhados no antebraço, o sorriso profissional instalado no rosto como equipamento de proteção individual. Ficou parado a 2 metros da catástrofe, observando o ganache se expandir pelo parquet numa área que ele havia ajudado a limpar naquela tarde. Olhou para os pratos, olhou para o chão, olhou para Brandon e Brittany cobertos de baunilha e framboesa. Assentiu lentamente com a cabeça, como quem confirma uma suspeita que tinha desde o início do turno. Recolocou os pratos sobre o carrinho com a precisão de quem já tomou uma decisão sobre a própria carreira e recuou em silêncio para a área de serviço. Foi o comprometimento total de todas as 5 camadas em sequência rápida, uma depois da outra, como se o bolo inteiro tivesse decidido que já havia esperado paciência suficiente.
Baunilha e framboesa e ganache e flores de açúcar e 6 dias de trabalho de uma confeiteira especializada se espalharam num raio de 2 metros com a democracia igualitária das substâncias em colapso. Brandon e Brittany receberam a quantidade que a proximidade determinava. A toalha de mesa branca recebeu o restante. O fotógrafo contratado para o casamento, que havia permanecido por instinto profissional mesmo depois que a festa havia deixado de ser uma festa, registrou o momento com uma série de flashes que documentaram a cena com precisão histórica. E olha que eu tento ser neutro. Existem fotos de casamento que ficam na parede por décadas. E existem fotos de casamento que ficam na internet por décadas. Essas pertenciam claramente à segunda categoria. Os 2 policiais que Henderson havia chamado anteriormente e que haviam aguardado no lobby, com a paciência de quem conhece o ritmo dessas coisas, finalmente entraram no... Eram 2 homens de meia-idade com a postura cansada e eficiente de quem passou anos em ocorrências de sábado à noite em Chicago e havia desenvolvido a capacidade de avaliar uma situação em segundos. Olharam para o casal no chão, olharam para o bolo, olharam para a cadeira ainda presa ao vestido, olharam um para o outro com a comunicação silenciosa de veteranos. Tudo bem aqui, pessoal, o mais velho disse, sem urgência. Vamos nos levantar com calma. Brandon foi erguido pelo colarinho com a eficiência de quem já fez isso centenas de vezes. Estava coberto de glacê branco, as 3 marcas vermelhas na bochecha visíveis, através da camada de açúcar, o terno de $2.200 documentando cada etapa da noite em manchas. Brittany estava tentando se levantar, mas a combinação de vestido destruído, cadeira presa e piso escorregadio de creme de framboesa tornava o processo mais complexo do que deveria ser. O segundo policial a ajudou com a paciência de alguém que havia visto coisas mais estranhas. Olhou para a cadeira, olhou para a cola, balançou a cabeça de um lado para o outro com a resignação filosófica de quem aceita que o trabalho tem momentos que as academias policiais não cobrem adequadamente. Senhora, vamos precisar que a acompanhe até a viatura. Temos um equipamento adequado para lidar com a situação. Eu não posso andar com uma cadeira pendurada nas costas pelo lobby do Drake Hotel, Brittany disse, com o que restava da própria dignidade. Não vamos pelo lobby, ele disse. Saída de serviço. Havia uma melancolia particular nessa frase que não precisava de comentário adicional. Leonard West havia esperado até esse momento. Era o tipo de advogado que sabia que o momento certo para entregar documentos é aquele em que a pessoa não tem mais energia para argumentar, não por crueldade, mas por eficiência. Documentos entregues no pico da agitação viram papel amassado. Documentos entregues no silêncio do colapso são lidos. Tirou de sua pasta de couro um envelope. Caminhou até Brittany com a precisão de quem ensaiou esse trajeto. Senhora Miller, disse, ajustando os óculos de aro fino. Leonard West, assessor jurídico de George e Patricia Miller. Fica formalmente notificada. Tocou o envelope levemente no ombro dela. Soltou. O envelope caiu no chão, em cima de uma camada de creme de baunilha. Brittany olhou para o envelope. Olhou para Leonard. Não havia mais energia para a performance. Havia apenas o rosto de alguém que chegou ao fim de uma peça de teatro e percebeu que o teatro era real. O que é isso? Notificação de ação civil por dano material intencional a objeto de valor histórico, propriedade do Drake Hotel, e ação por tentativa de lesão corporal dolosa contra pessoa vulnerável. Leonard virou para Brandon, que estava sendo orientado a colocar as mãos para trás. Inclui o senhor como co-réu. Os documentos detalham as bases legais. Meu contato está na última página para quando decidirem contratar representação. Brandon olhou para o pai pela última vez. Naquela noite, era um olhar que continha muitas coisas, raiva, mágoa, vergonha,
e uma pergunta que não sabia como formular, porque a resposta era a última coisa que queria ouvir. George não se mexeu. Não havia nada a dizer que o vídeo não havia dito, não havia nada a acrescentar que o silêncio não comunicava melhor. Os policiais conduziram Brandon pelo corredor lateral. Brittany foi atrás, com a cadeira e o que restava do vestido, pela saída de serviço que o policial havia prometido. O salão havia esvaziado quase completamente. Alguns convidados ainda estavam nas bordas, em grupos de 2 e 3, falando em voz baixa com aquela energia específica de testemunhas de algo que sabem que vão contar pelo resto da vida. Henderson se aproximou de George. Precisamos tratar do saldo pendente, Sr. Miller. Nas circunstâncias, posso oferecer um prazo. Pode colocar na minha conta, George disse. Pago amanhã. Henderson assentiu. Havia uma frase que não precisava ser dita, que George Miller havia pagado cada centavo daquele evento, como havia pago por tudo durante décadas, e que a diferença desta vez era apenas que havia recebido algo de volta pelo dinheiro, a resposta sobre o tipo de família que ele tinha. George se virou para Patrícia. Ela estava de pé ao lado da cadeira segura, a bengala firme na mão direita, o vestido vinho intacto, o cabelo no lugar. Havia assistido à segunda metade da noite com a expressão de alguém que presencia um temporal de dentro de uma estrutura sólida. Você vê tudo acontecer, sente o peso do que está vendo, mas está protegida pelo que foi construído ao redor. Os olhos dela estavam secos. Isso foi o que George notou primeiro. Havia esperado lágrimas, havia se preparado para lágrimas, havia ensaiado mentalmente as palavras que diria para consolar. Mas Patrícia Miller não estava chorando, estava de pé. Pode me levar para casa, George, ela disse. A caminhada do salão até o valete foi curta e silenciosa. George mantinha o braço firme sob o braço dela, regulando o passo ao ritmo da bengala. Os últimos convidados que cruzaram com eles no corredor se afastaram respeitosamente. Havia algo naquela caminhada que não convidava ao comentário. O ar do lado de fora chegou primeiro como temperatura, depois como cheiro. Chicago, em outubro à noite, tem aquele frio seco que o lago Michigan sopra pela cidade inteira, que é diferente do frio úmido da costa leste e diferente do frio seco das montanhas. É um frio de planície, expansivo, que entra pela gola do casaco e lembra que existe um mundo maior do que qualquer salão de festas. Só para situar quem nunca esteve por lá. O lago Michigan empurra ar frio por Chicago de outubro a abril com uma regularidade que os moradores usam como calendário. Os chicagoenses não fingem que o inverno não existe, não reclamam demais. Está frio, estava previsto, a vida continua. George achou que havia algo respeitável nisso. O Lincoln Town Car estava na entrada, o motor já aquecido pelo manobrista. Era um carro velho pelo padrão de quem achava que carros devem ser substituídos a cada 2 anos. Tinha 11 anos, 62 mil milhas rodadas, couro escuro e aquela solidez de aço que os fabricantes pararam de priorizar em algum momento dos anos 90. Brittany havia pedido que George chegasse ao casamento num Bentley alugado. Ele havia recusado. Olhava para o carro agora com a satisfação de quem escolheu bem numa decisão pequena. Abriu a porta do passageiro. Ajudou Patrícia a entrar, cuidando da seda do vestido para não prender na borracha da porta. Dobrou a bengala e colocou no banco traseiro. Caminhou em volta. Sentou, fechou a porta. O estofamento de couro absorveu o barulho do lado de fora. O salão, os flashes dos celulares, as conversas sobrepostas, a música cortada no meio, os policiais, tudo ficou do lado de fora da porta fechada. George ficou com as mãos no volante. Não girou a chave. Esperou. Patrícia estava olhando para o próprio colo, as mãos juntas sobre a bolsa de contas. Ficaram assim por um tempo que era longo, mas não era pesado. Depois, Patrícia abriu a bolsa. Tirou de dentro uma caixinha comprida de veludo preto. George a conhecia. Havia-a visto sobre a penteadeira da esposa por semanas. Patrícia a tirava e recolocava como se estivesse tomando uma decisão que não terminava de tomar.
Eram os brincos de diamante que havia comprado para dar de presente de casamento para Brittany. Havia economizado 2 anos para comprá-los. Eram peças de ourives, diamantes em corte antigo, montados em ouro branco, o tipo de joia que não envelhece porque não pertence a nenhuma moda. Havia escolhido o modelo pensando em como ficaria no rosto de Brittany nas fotos do casamento. Patrícia passou o polegar sobre o veludo da caixinha. Não abriu. "George", ela disse, com aquela voz tranquila de quem chegou a uma conclusão depois de muito tempo. "Sim, eu vou ficar com esses." Fez uma pausa curta. "Ou a gente vende e eu construo uma estufa no quintal. Quero cultivar tomates no inverno." George sentiu o primeiro sorriso real da noite. Estufa é uma boa ideia. Patrícia recolocou a caixinha na bolsa e fechou o fecho com um estalo limpo. Ficou em silêncio por mais alguns segundos. Depois se virou para o marido com aquela expressão que George havia aprendido a ler em 4 décadas, a expressão de quando ela tinha algo que precisava dizer e havia decidido que era a hora. Eu sabia que tinha alguma coisa errada com ela desde o início, Patrícia disse, mas eu continuei tentando. Continuei comprando coisas, planejando almoços, perguntando se ela preferia tal ou tal coisa. Achei que se eu tentasse com força suficiente. Não terminou a frase. Não precisava. Amor sem retorno não vira amor com mais amor. George disse. Vira hábito de se machucar. Patrícia assentiu devagar. Eu sei disso sobre outros. Nunca soube sobre mim. Agora sabe. Ela olhou para o para-brisa. Para o movimento da avenida lá fora, os táxis, os casais caminhando, as janelas iluminadas dos prédios, a vida comum e honesta de uma cidade que não sabia o que havia acontecido nos últimos 3 horas dentro daquele hotel. George. Sim. Você se lembra da viagem? A voz havia mudado de tom, ficado mais leve, como quando a temperatura cai de repente e o ar fica mais limpo. A viagem que a gente cancelou quando o Brandon precisou do dinheiro para o negócio dele? E depois cancelou de novo quando a Brittany precisou da reserva para o espaço do casamento? Toscana. Toscana. Ela disse a palavra como quem bebe a primeira água depois de muita sede. Os passaportes estão no porta-luvas? George abriu o porta-luvas. Estavam ali. 2 passaportes azuis envelhecidos, exatamente onde ele sempre os guardava, porque havia aprendido décadas atrás que oportunidade não avisa com antecedência. Estão. Patrícia olhou para ele. Era o olhar de 40 anos de casamento destilado num segundo. Era o olhar que existia antes de qualquer filho, antes de qualquer empresa, antes de qualquer patrimônio, o olhar de 2 jovens que haviam decidido, num momento específico de uma vida anterior, construir algo juntos. Então vai para o aeroporto, George. Agora? Agora. Quero beber vinho numa varanda onde ninguém me conhece. Quero comer pão sem pedir permissão. Quero acordar amanhã e olhar para o campo e não pensar em nenhuma das pessoas daquele salão. George girou a chave. O motor acordou com o ronco baixo e confiável de 11 anos de mecânica honesta. A gente não tem mala, ele disse, colocando em marcha. Tem cartão de crédito? Tenho. Então tem mala. Saíram do estacionamento. A cidade abriu na frente deles as luzes do Gold Coast. Depois, a avenida Lake Shore, com o lago Michigan invisível, mas presente à esquerda. Depois, a sinalização para o aeroporto O'Hare, que aparecia nos primeiros quilômetros de saída. George acelerou suavemente. No espelho retrovisor, o Drake Hotel encolheu até virar um ponto de luz entre outros pontos de luz. Depois, desapareceu na curva. Patrícia colocou a mão sobre a mão de George no câmbio. O aperto estava mais forte agora do que havia estado a noite inteira. Obrigada, ela disse. George não respondeu imediatamente. Ficou com os olhos na estrada por alguns quilômetros de silêncio bom. Para o quê? Por não ter me deixado sentar naquela cadeira. Guardem essa frase. Porque é exatamente isso, esse é o trabalho de uma família real.
Não é o trabalho de pagar contas, nem de fazer sacrifícios, nem de aguentar o inaguentável. É o trabalho silencioso de verificar a cadeira antes que o outro se sente, de chegar cedo quando ninguém pede, de proteger sem anunciar. É o trabalho que não aparece em nenhuma foto de casamento, mas que é a única razão pela qual o casamento dura. O sinal abriu verde na frente. George acelerou. A Toscana esperava. E essa é a lição desta história. Passamos anos tentando conquistar o afeto de quem foi designado família por acidente de nascimento ou de cartório. Nos dobramos, cedemos, engolimos, justificamos. Achamos que amor é uma questão de persistência, que se dermos o suficiente, com paciência suficiente, por tempo suficiente, a outra pessoa vai, eventualmente, reconhecer o valor do que recebeu. Mas há uma diferença fundamental entre amor e resistência, entre família e costume, entre proteger alguém e se deixar ser destruído por alguém. George Miller não abandonou o filho naquela noite. Ele havia tentado construir algo com Brandon por 36 anos. O que aconteceu não foi abandono, foi reconhecimento. O reconhecimento de que uma construção pode estar tão comprometida na fundação que o único ato honesto é parar de fingir que está de pé. Patrimônio se reconstrói. Reputação se reconstrói. Viagem cancelada se agenda de novo. O que não se reconstrói é o tempo gasto sustentando quem usa nossa fragilidade como arma. Se você tem alguém na sua vida que só aparece quando precisa de algo, que faz você se sentir pequeno para parecer grande, que sorri para a câmera e sussurra crueldade longe dela, preste atenção. Não na intensidade com que essa pessoa te trata nos bons momentos. Na qualidade de quem ela é quando ninguém está olhando. O Drake Hotel tem câmeras em todo lugar. A vida também. Se essa história tocou em algo que você carrega, deixa nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você conhece alguém que precisava ouvir isso hoje, compartilha. A história certa chega na hora certa. Inscreva-se no canal para não perder a próxima. E como sempre, pode esperar. Vai valer. Nos vemos na próxima história.